dúvidas, Pai. Tu possa vir nos abençoar, ilumine, Senhor, nesse dia, ilumine cada um dessa equipe que irá participar e pedimos a tua direção. Seja conosco em nome de Jesus. Nós, do Ministério, me apresentando, eu sou Juliano Marcos, sou líder do Ministério de Música e Artes da Nova Gestão para esse ano e os próximos 4 anos, na real, né? Nós, da nossa equipe, nós fizemos algumas reuniões online e com essas reuniões nós tivemos a ideia, né, dentro das necessidades da igreja, da gente tentar fazer um treinamento para buscar solucionar alguns problemas na transmissão mesmo. Porque algumas igrejas já não faziam transmissão online e por causa dessa necessidade da questão da pandemia de Covid, nossa igreja teve que se adaptar ao momento. Então hoje nós nos programamos para tentar ajudar algumas igrejas da nossa região. Dentro daquela necessidade, nós vamos fazer o quê? Nós iremos mostrar algumas formas de fazer a transmissão online do culto e nós vamos mostrar alguns detalhes de áudio, detalhes do programa que a gente pode utilizar, celular, câmera de vídeo, webcam, e nós então estaremos fazendo essa parte aqui daqui a pouquinho com o João e o Júnior. Mas inicialmente a gente quer transmitir para os irmãos essa questão do atual, né? Dessa necessidade da transmissão online. Mas também a gente tem que ter, entender, a gente precisa saber também qual o foco da transmissão online nesse momento. Às vezes a nossa igreja vai fazer uma transmissão online porque já tinha um culto rolando e vai fazer uma gravação sincronizada para transmitir e deixar gravado o culto. Ou, às vezes, você quer fazer apenas um culto de adoração, numa reunião no lar. Então, tem uma forma de se utilizar os aparelhos para fazer essa transmissão. Ou, a gente está agora querendo, igual algumas igrejas, estão querendo difundir um canal no YouTube, um canal para alcançar almas através dos seus cultos. Então, a gente tem várias vertentes dentro da transmissão online que é interessante a igreja ter e manter o foco. Por exemplo, eu quero fazer apenas para apoiar os nossos irmãos locais. É uma forma de transmissão. Eu quero alcançar outras almas. Então a gente vai ter um foco diferente. E hoje a gente vai fazer o quê? Nós montamos aqui o set na igreja. A gente vai fazer a transmissão, vai indicar para vocês a questão da transmissão por celular, normalmente só o celular cru, sem uma captação de áudio. O celular com o recurso do áudio da mesa de som da igreja. E a gente vai utilizar também recursos de notebook, com câmeras plugadas no notebook, para fazer a melhor imagem. Então a gente vai dar alguns exemplos e vai mostrar para vocês. E quando tiverem alguma dúvida, é só nos contactar através do chat ou do WhatsApp, que eu já deixei já prévio mais cedo. Então vamos passar para a parte de áudio, passar para o Júnior e depois o João. A paz, pessoal, tudo jóia com vocês? A gente vai começar aqui. A primeira parte que a gente vai fazer, que nem o nosso amigo já comentou, vai ser a parte de transmissão diretamente pelos nossos celulares, né? Ou seja, aquela famosa transmissão pelo Facebook, aquela live que todo mundo já tem o conhecimento de fazer. Esse tipo de live a gente indica bastante para a igreja que não... o pessoal quer fazer o culto em casa, o pessoal está fazendo a pregação de casa, está fazendo os louvores de casa. Então, assim, não tem custo nenhum, a não ser a internet e o celular. Então, se você já tem esses aparelhos, né, que praticamente aí hoje todo mundo tem, até mais do que um em casa, fica aí à disposição para estar fazendo. Então, eu acho que a gente não precisa nem se prender tanto a essa parte de transmissão.
Uma segunda que a gente teria aí já seria o celular, juntamente com uma transmissão, uma mesa de som, né? A gente está usando hoje essa Yamaha, só que a gente trouxe aqui a filha dela. Essa daqui é uma mesinha bem simples. Hoje custa quanto, em média, uma mesinha dessa? Em torno de 600, tem até mais barata ainda do que... O que que a gente tem aqui, que eu deixei preparado para vocês? A gente tem duas opções de fazer a transmissão por ela. A gente tá com o celular diretamente, fazendo a transmissão pelo Facebook ou pelo YouTube, como desejar, e capturando o som através dessa mesa. Ela tem a saída, pode filmar aqui, a saída da própria mesa, como se fosse do PA. Aqui é um cabo pronto que a gente deixou. Então, é 2 P10, estéreo. E a outra ponta, P2. Nessa daí, o áudio da mesa já vai estar indo direto para o nosso celular. Funciona em todos os celulares? Não. A gente fez teste com o iPhone precisa de um outro adaptador, que é do iRig. Acho que quem toca, muita gente já ouviu falar desse iRig, que faz a comunicação com GarageBand, com alguns aplicativos aí de gravação para instrumentos. Uma outra opção é aquele famoso cabo VGA que a gente tem atrás da televisão, que essa mesa aqui tem o output por ela. Então, a gente faz a ligação por ele, e a outra parte aqui também o P2. E a gente faz o controle diretamente na mesa de som. Então, aqui a gente está falando de um uso, não tem um custo aqui de 700, 800 reais. Com uma imagem legal, né, dependendo do celular, claro. E os cabos e aqui a mesa de som. Então, essa daqui é uma opção, a segunda opção, né, para a gente estar fazendo. Então, a primeira foi o celular direto, a segunda usando uma mesinha simples, com apenas esses cabos aqui e o microfone. Certo? Agora vamos para a nossa mesa de som. Hoje aqui a gente está com essa Yamaha MG20XU. O que significa aqui? Vamos primeiro o modelo da mesa, que é a MG. 20 significa a quantidade de canais. O X significa que é uma mesa que tem efeitos. E o U significa que ela tem saída USB, que é o que a gente mais precisa hoje. Vendo aqui, que é o modelo da mesa. O que acontece nisso daqui? Então, a gente tem os efeitos da mesa, que para a transmissão não vai fazer muita diferença. O nosso principal é esse U. O que é esse U? A gente joga aqui para a mesa. A gente vai filmar na traseira da mesa para vocês verem como que a gente está captando hoje. Isso, ó. Aqui está o nosso cabo USB de saída da mesa, conectado diretamente no nosso notebook que está fazendo a transmissão. Está aqui do outro lado. A gente está conectando diretamente, ou seja, tudo que está... Pode jogar para cá, João, por favor? Tudo que a gente está controlando aqui nessa parte central aqui da mesa, né, que é onde todo mundo está acostumado a mexer, é o que vai estar saindo aí na nossa live. Por exemplo, aqui eu sou o microfone número 2. Eu vou desligar o botãozinho da minha mesa aqui, mutar ele. Vocês deixaram de me ouvir, certo? Se eu abaixar, se eu aumentar, está aumentando, está aumentando, está aumentando.
Então, isso daqui é o que vai sair na minha live. O que acontece? O ótimo dessa mesa, que tem esse USB, é que significa que ela já está transmitindo o som digitalmente. Ou seja, ela já está fazendo a conversão do som para o digital. Que seria o mesmo papel de você comprar uma placa de áudio, né? Uma Behringer, uma Yamaha. Aí hoje no mercado aí tem diversas opções aí de placa de som, que é justamente esse trabalho que ela faz. Você vai ligar, caso você não tenha uma mesa que tenha essa saída USB. Uma outra opção seria você pegar diretamente a saída do PA, ou um auxiliar. O correto eu aconselharia no PA, porque você continua tendo um estéreo. E você jogar para o seu notebook, para o seu computador, para onde você está fazendo a transmissão. Que seria aí já uma segunda opção, caso a sua mesa não tenha a opção do USB. Uma outra opção, poxa, Júnior, a gente tem a mesa de som, mas a gente não quer gastar, a igreja não tem condições de fazer esse gasto agora. Tem outras opções? A gente tem outras opções. É o melhor a ser feito? Não. Mas funciona. Uma outra opção, todo mundo conhece o nosso fone de ouvido, certo? O nosso amigo fone de ouvido é uma saída. É uma saída que todas as mesas têm, ou deveriam ter. E só que a gente consegue fazer essa transmissão direto por ela, ou seja, ligar um cabo P10, P2, né? Onde o P10 vai para a mesa e o P2 vai direto para o seu notebook, para a entrada de áudio, né, do microfone do seu notebook. Nessa daí, a gente tem algumas observações. Tem que tomar muito cuidado com a questão do sinal da mesa. Né? Ou seja, quando chegar o sinal do áudio na mesa, ele pode ter aquele problema de estar estourando o áudio. Aquele som de escarro de pamonha, aquele pessoal que quer colocar som no carro, mas fica aquela verdadeira belezura. Então a gente tem que controlar muito a altura, o nível de saída do áudio. Então tem que deixar aí em torno aí de 25%, 30%, não passar muito disso. Ah, Júnior, continua estourando. Baixa o nível de saída do áudio, que é a saída do fone de ouvido. Uma terceira opção, já seria a quarta opção aí pra gente. Usar uma saída auxiliar da mesa de som. Usar a saída auxiliar da mesa de som seria os nossos retornos, né? Hoje a gente tem aí, a maioria das igrejas tem o retorno de palco, né? Então, nessa do retorno a gente consegue bastante. Você joga para cá, João, para a mesa, por favor. Por exemplo, essa mesa de som, ela possui 4 saídas de retorno. Para cá que fica mais fácil, né? Que são esses 3 azulzinhos. E essa branquinha aqui que é de efeito, mas eu também posso transformar ela em saída de retorno. Eu posso ligar o retorno saída da mesa, usando o mesmo cabo. Cadê aqui? Para cá. O P10, P2. Então, pegando a saída do auxiliar e jogando direto para o notebook. Nesta daí, a gente consegue controlar cada item da nossa transmissão. E também assim, para controlar cada item da nossa transmissão, a gente precisa microfonar todos os instrumentos. Ou seja, guitarra em linha, violão em linha, baixo em linha e microfonar a bateria. Mas o guitarrista não quer perder o timbre da caixa, não quer isso, não quer... Eu sou guitarrista, a gente tenta ser, e a gente é chato, a gente é frescurento. Uma opção seria microfonar o amplificador, né, também que é válida. Mas só que dependendo da igreja, dependendo da acústica da igreja, vai sobrar muito áudio
na captação dos outros microfones, ou seja, o áudio do amplificador seria somente para orientação do músico, né, e não para captação para a igreja. Ele teria que deixar tudo pro PA. Porque uma coisa que a gente tem que começar a pensar a partir da live seria que da transmissão seria que o ideal não é o que você está ouvindo na igreja. Você tem que se preocupar com o que está sendo transmitido, né? Que seria aí, na verdade, a preocupação dos nossos cultos, né? Não é o que a gente está ouvindo ali no palco, não é a minha guitarra, não é a bateria, não é o baixo que tem que sobressair, e sim o conjunto todo. Então, sempre partindo daquela ideia que os instrumentos precisam ser uma cama bonita e confortável para as vozes sobressaírem, né? Sempre lembrando da prioridade aí, que as prioridades não são os instrumentos, e sim as vozes. A não ser prioridade assim, questão de solo, alguma coisa desse tipo, que aí tudo bem, né? Que seriam alguns arranjos a mais na música. Mas a gente precisa deixar claro que o principal na parte do louvor é a voz. Correto? Pegando aqui os auxiliares, contrabaixo. A gente teve aqui na Encoruçá um problema bem complicado assim quanto ao contrabaixo, porque a gente não tem o subwoofer. O que acontece? O que a gente fez aqui? A gente ligou o contrabaixo direto na caixa, né? Ele está usando alguns pedais para equalizar. E a gente pegou a saída da caixa e jogou para a mesa de som. Só que a gente não está abrindo para os auxiliares, para o PA, a gente só está jogando para a live. Ou seja, essa segunda parte aqui, que é como a gente está usando no USB. Vocês que se forem usar o fone de ouvido, também vai estar saindo normal, só que vocês vão estar conseguindo regular o som do baixo. Caso for auxiliar, vocês vão ter que controlar por aqui e controlar muito a entrada do sinal. Ou seja, aqui na mesa de som, acho que aqui dá para ver? Tá dando para ver aqui, João? Dá? Que aqui a gente tem o nível da entrada do áudio, né? A gente tem aqui, a gente consegue fazer o ganho do sinal, que aqui eu consigo jogar um pouco mais para cima, até chegar aqui no amarelinho e no vermelho. Vocês devem estar me ouvindo mais alto aí também, que eu estou forçando o ganho da mesa. O sinal do baixo, ou se você ligar uma caixa diretamente na mesa de som, você tem que ficar muito esperto com isso daqui, porque se ficar batendo no vermelho, ficar climpando o nosso sinal, é muito problemático para a mesa de som. Você pode estar queimando a sua entrada da mesa de som, né? Então, como você consegue regular isso? Você está em qual? Está aqui, né? Você consegue regular, primeira coisa, aqui nos nossos ganhos, que a mesa de som tem. E aqui também a gente tem o botãozinho de você fazer um corte de sinal. Você consegue fazer o corte do sinal que está entrando para você. Toda mesa de som, ou pelo menos a maioria da mesa de som, tem essa opção. Então, você dá o primeiro clique nele e você começa a verificar como está ficando aqui na sua mesa de som. Nessa daí você consegue controlar para fazer uma transmissão saudável aí na parte de instrumentos também. Certo? Tem alguma dúvida aí, Gil? Alguma coisa? Boa. A parte de áudio é basicamente isso daí. O que a gente tem, que acabei passando, parte de microfonação de bateria, que aí a gente não vai conseguir dar tanto detalhe para vocês, mas tem que fazer um estudo aí mais dedicado a cada instrumento, a regulagem de cada instrumento, porque aí já parte para a parte de equalização, que é um negócio mais chato, um negócio mais complicadinho de se mexer, mas aí cada um, também questão muito de ouvido, cada um tem seu estilo, cada um tem seu gosto musical, então a parte de captação tem muito a ver com isso também. Então, eu vou passar aqui para o nosso amigo João,
Ele vai falar um pouco para a gente sobre a parte de imagem agora. Tá joia? E qualquer coisa, qualquer dúvida, a gente está aqui, vai estar junto aqui, só mandar que a gente vai respondendo depois. Tá, paz. Paz, Senhor, irmãos, tudo bom? Hoje eu vou falar a respeito de imagem. O Júnior já explicou, já falou tudo a respeito de áudio. A imagem, pelo celular, ele já explicou que você precisa fazer o simples. Pelo próprio celular, com o próprio aplicativo do Facebook, você consegue fazer uma transmissão sem nenhum programa, sem nada, captando o áudio do próprio celular. Não vai ficar um áudio bom, mas vai ficar um áudio ambiente. Ele já explicou isso. E vai depender também da sua câmera. Se a sua câmera for boa, se o seu celular for bom, a imagem vai vir com a imagem boa, com a imagem adequada para a sua transmissão, para o seu público. Agora eu vou falar a respeito de webcam. Webcam, a gente está usando uma aqui hoje para transmissão. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Deixa eu só mudar para essa câmera só um minuto, por favor. Aqui. Nós estamos usando essa aqui da Logitech. A gente está usando ela via USB, a gente não precisa de uma placa nem nada. Ela vem com o cabinho dela, entra diretamente aqui no PC. Dessa forma, você tem uma qualidade de imagem melhor. Não é a mesma coisa do celular, porque ela filma dependendo da webcam, até 1080p. E é muito bom, um preço bem acessível. Essa webcam no mercado hoje em dia deve estar em torno de uns 300 a 400 reais, mas é muito viável para aquelas pessoas que precisam e querem fazer uma transmissão ao vivo e está iniciando isso. A gente tem outra câmera também que a gente pode estar falando, que eu vou pôr ela aqui na transmissão para vocês. Essa aqui que vocês estão me vendo agora. Essa aqui é uma câmera um pouco mais profissional, mas também ela é via USB. Ela não precisa de uma placa, não precisa de nada. Ela só entra também aqui no PC. No PC sem placa, sem nada. Vocês podem estar vendo aqui na imagem, sem placa, sem nada. E tudo isso a gente coloca tudo no programa. Eu já vou explicar como que funciona. E também a gente está usando um celular. O celular, eu vou pôr aqui na outra câmera, só um momento. Estamos usando esse celular. Esse celular, ele não está conectado a nenhum cabo. Esse cabo que está nele é para estar carregando ele. Esse celular é tudo via Wi-Fi. A gente conectou ele aqui num programa, a gente baixou um software. Dentro desse software, a gente jogou ele dentro do programa que a gente faz o streaming, que é o OBS Studios. E dentro do OBS, a gente consegue selecionar qual câmera a gente quer usar, qual webcam a gente quer usar. Então, a gente está fazendo uma transmissão aqui simultânea com 3 câmeras, um preço muito acessível e sem você ter muita dor de cabeça. Agora, vamos aqui, que eu vou te explicar para os irmãos como que funciona dentro do OBS Studios. Vamos lá. Essa aqui é aquela primeira câmera que o Júnior estava falando, que ela está ali na mesa de som. Webcam. Só um momento, por favor. Aqui, foi. Essa aqui é a webcam que o Júnior estava falando, que ela sai daqui da mesa de som, entra aqui, ó, via o cabo que eu falei. Essa aqui é a Canon que eu falei, que não precisa de placa de captura, apenas o cabo. Pode ver aqui que a gente está usando apenas o cabo, entrando diretamente no PC. E tem também o celular, que eu vou mudar a câmera aqui para a Ariane mostrar o celular para vocês. Só um momento. Opa, travou aqui, peraí. Tá indo um. Agora acho que foi. Foi. Ainda não, só um momento, por favor.
Foi. Ah, agora foi, desculpa. Aqui é o celular, pode ver ó, que ele não tem cabo nenhum, ele está fazendo a transmissão. Esse celular é um celular muito bom para fazer a transmissão, porque a câmera dele é em Full HD. Então, quem tiver um iPhone, seria viável para fazer isso. Mas eu consigo fazer como isso? Você tem que fazer tudo Wi-Fi. O Wi-Fi tem que estar muito bom, porque é tudo conexão Wi-Fi. Então, você tem que conectar o Wi-Fi no seu notebook e também no seu celular. Aí, a partir do que você fizer isso, tem um software que você baixa no próprio PC e coloca ele dentro do OBS que você consegue fazer isso. Agora vamos aqui que eu vou ensinar vocês a adicionar câmeras e coisas dentro do OBS. Só um momento que eu vou mandar aqui para a câmera do celular. Aqui a gente está dentro do OBS. Aqui ó, a gente está nas cenas. Pode aproximar, por favor? Isso. Aqui as cenas. As cenas é a quantidade de câmeras que você vai querer. Aqui a gente está usando 3, vocês podem ver. Webcam, Canon e celular. Certo? Aí você cria uma cena aqui no positivo mais, ó, adicionar. Aí você cria uma cena 2, por exemplo. Criou, ele já vai te dar essa tela aqui, ó. Aqui eu estou dentro da cena 2, pode ver. Dentro da cena 2 eu não adicionei nada aqui na fontes. Pode estar vendo aqui, ó. Aí eu vou aqui na fontes. Aí procuro aqui, ó. Dispositivo de captura de vídeo. Clico em cima, ele vai me abrir essa página. Não sei se vocês estão conseguindo ver perfeitamente. Mas tudo isso é um programa que a gente usa para fazer live. Eu já falei para vocês qual que é o OBS. Nisso, ó, a gente entra aqui, ó. Aí ele fala aqui, ó, os dispositivos que tem e para mim procurar qual que eu posso estar logando. Aí tem aqui o webcam, tem aqui, ó. Eu não vou fazer porque a gente já está com todos logados, aí vai abrir mais uma cena. Mas aí você escolhe qual que você quer, entendeu? USB, via HD, ó. Mas é tudo isso, e esse aqui é o programa que a gente usa para o celular, que é via Wi-Fi. Que ele acaba também transformando a sua câmera transformando o seu celular em uma webcam. Aqui, eu não sei se vocês entenderam, aí você seleciona um e clica em OK aqui embaixo, aqui, ó. Deixa eu fechar isso aqui. Aí aqui tá o celular, né? Aí aquele áudio que o Júnior falou, que ele mandou da mesa, entrou aqui no computador, você adiciona ele aqui ó, em fontes. Em cada fonte de cada cena, você tem que adicionar aquele áudio. Aí você vem aqui, ó, adicionar em fontes. Aí você procura aqui, ó, captura de entrada de áudio. Aí vocês vêm, clica aqui. Aí ele vai me abrir aqui, ó. Você renomeia da forma que você quiser o áudio. Aí você renomeando, você aperta em OK. Apertou em OK, ele vai aparecer isso aqui, ó. Aí ele fala áudio padrão, o que você quer. Aí você vem aqui nessa setinha aqui em cima aqui, ó, põe um pouquinho pro lado, por gentileza. Isso. Aí você vem nessa setinha aqui, aquelas mesas que tem entrada via USB, o próprio programa, ele já vai mostrar para você que essa via USB já está dentro dele. Aí você vem aqui, ó, algumas mesas, não é todas, essa da Yamaha que o Júnior estava descrevendo, ela não precisa baixar o software dela dentro do PC. Ele já reconhece diretamente. Mas algumas mesas que tem, por exemplo, da Behringer, você precisa baixar o software dentro do PC para ele reconhecer a mesa, entendeu? Aí nesse caso aqui, ó, essa linha aqui MG XU é a mesa de som que a gente está usando hoje, que nesse caso é uma da Yamaha. Aí você seleciona aqui embaixo aqui, ó. Seleciona aqui embaixo automaticamente. Quando você selecionar aqui embaixo, ele já vai vir um sinal. Eu vou selecionar aqui só para vocês verem. Aqui, ó. Selecionei. Tá vendo? Ó, tô falando, tá vindo um sinal aqui, ó. Tá vindo um sinal aqui, ó. Mas aí vocês têm que tomar muito cuidado com isso, por quê? Porque dependendo da frequência do áudio, dependendo do que vir, pode clipar. Aquilo que o Júnior estava falando, pode clipar aqui, ó, e seu áudio na transmissão sai muito distorcido, muito feio.
O que você poderia fazer para não acontecer isso aqui dentro do programa? Você vem aqui, ó, em filtro, você vem aqui, clica aqui na barrinha aqui de configurações do próprio áudio, você vem em filtros. Filtros, você desce um pouquinho aqui, porque para ver. Aí você adiciona um filtro aqui, ó, o filtro que você quiser aqui embaixo, ó. O próprio programa ele já te traz tudo. Aí se que você quiser, por exemplo, tá distorcendo muito na minha live, tá muito ruim, o pessoal quando entra toda a banda fica muito alto, para mim não perder muita qualidade, o que você vai? Ou você coloca um compressor, ou você coloca um limiter. Aí tem aqui, ó, várias possibilidades. Aí, por exemplo, irmãozinho tá falando muito baixo também, eu não tô conseguindo ouvir ele. Você pode aumentar tanto na mesa, ou você pode aumentar aqui também, ó, pondo um ganho, pondo um filtro de ruído, por exemplo, aqueles cabos que tá com mau contato, entendeu? Por enquanto é isso. Agora, deixa eu só... Tem uma pergunta? Qual é o software para o celular no Note? O software que a gente está usando para o celular no Note é um IVCAM. É um software muito bom. Ele te dá essa disponibilidade e ele não cai. Pode ver, ó. Tô falando aqui. Ele não trava assim no movimento, tá? Mas você tem que ter também um celular bom. Primeiro, você tem que ter um celular bom, porque senão ele vai travar mesmo. E também uma qualidade de Wi-Fi muito, muito boa para você fazer essa comunicação, porque é tudo Wi-Fi. Por exemplo, você pode pegar esse próprio celular, tá rolando o culto aqui. Tá rolando culto na igreja, você pode pegar esse próprio celular, fazer a panorâmica da igreja, passando os irmãos, ver como que tá o ambiente e tal. E a melhor coisa é que é grátis. É grátis, exatamente. É um aplicativo. Existem outros aplicativos, até do próprio OBS, se não me engano, o OBS Cam, só que aí ele tem um custo, acho que de 50 ou 60 reais para você ter a licença do aplicativo. Que parar para pensar também é muito mais barato do que você comprar uma câmera, né? Caso a igreja não tenha condições aí, ou uma webcam também, uma webcam que a gente está usando aqui hoje, custa em torno aí de 250 a 300 reais. Então, poxa, vale bastante a pena caso você tenha aí um celular de qualidade, um iPhone, que nem o João falou, que ele já filma em HD, né? Em Full HD. Então, aí só um parênteses aí para essa questão do custo aí para a igreja também. Né? Pode continuar, João, desculpa. Sim, não, que isso. Então é isso. Aí, se você quer algo mais profissional, mais dedicado, com a qualidade melhor de imagem e tal, você pode também utilizar, mostra aqui, por favor, uma placa de captura. Essa aqui é uma placa de captura da AverMedia. Ela está em torno no mercado de 700 a 800 reais, mas a qualidade é muito boa. Você tem uma qualidade de áudio muito boa. Aí você vai precisar de uma placa dessa. E automaticamente, quando você comprar uma placa dessa, você vai precisar de uns equipamentos bons também. O porquê? Porque ela te dá uma qualidade boa, então você vai ter que ter equipamentos bons para suprir aquela qualidade que ela vai requerer, vai querer, né? Vai necessitar para a live. E por enquanto eu acho que é isso. Não sei, tem alguma pergunta, Ju? Mais alguma coisa? Não sei se ficou alguma dúvida referente a isso. Não? Bom, enquanto isso, João, uma coisa que eu acabei esquecendo de mencionar foi a questão da monitoria. A gente tem muita dificuldade em saber o que está sendo transmitido na questão de áudio, né? E dentro do OBS, a gente tem a opção também de fazer essa monitoria. Aqui, nas nossas... Cadê que eu estou sem óculos? Configurações. Nas nossas configurações, parte de áudio. Aqui vocês conseguem ver no avançado, dispositivo de monitoramento. Aqui a gente está colocando como a linha da MG. Ou seja, a mesa está mandando o sinal para o nosso notebook e também está recebendo o sinal. Essa nossa mesa de som, especificamente essa que a gente está usando, ela tem, no último canal dela, que é o 1920,
ela tem esse botão, que aí ela tá, você deixando ele clicado, ela tanto manda o sinal quanto você recebe o sinal da mesa. Então você consegue escutar pelo canal 19 e 20 o que você está transmitindo na live. Então você consegue em tempo real controlar a sua mesa de som, controlar o seu áudio de saída da transmissão. Então você não precisa fazer aquela live fantasma, aquela live escondida para ninguém ver, para você ver como está saindo o áudio. Você já consegue fazer a regulagem antes disso. Então isso daí para a gente também foi uma super mão na roda, que foi uma dica do nosso amigo Matheus Madeira, que me ajudou bastante nessa parte da mesa Yamaha. Beleza? Tem dúvida, o Gil, que você comentou? Não, essa placa de captura, ela não faz o trabalho da placa de vídeo. Ela faz só o trabalho de capturar a imagem da câmera que você requer para filmar em Full HD. E ela apenas tem uma entrada. Então, por exemplo, você vai pagar nessa placa um valor de 700 a 600 reais e ela só tem uma entrada. Então, você só pode usar ela em uma câmera, entendeu? Só pode usar ela em uma câmera. Essa placa, ela é muito boa. Eu uso ela na minha igreja. Até hoje ela está suprindo as nossas necessidades. E até agora tá legal, tá filmando bem, tá qualidade muito boa, muito boa. Aí, por exemplo, se você quer uma placa de vídeo para não ficar travando, para não ter aqueles lag, aí você vai ter que comprar ou instalar uma placa de vídeo na máquina que você requer, para ela fazer essa compensação do vídeo, entendeu? Porque senão o processamento fica muito lento, fica aquele lag, fica travando. Aí o problema não vai ser mais a captura de imagem, vai ser o processamento do vídeo. Porque para ter ideia, a gente hoje não está usando ela, né? Que nem o João mostrou ali, ela está totalmente desligada. A gente está usando tudo via USB, através da câmera profissional, que agora, na verdade, até acabou a bateria dela. Mas a gente está usando um driver que a própria Canon disponibilizou para a gente estar usando esse tipo de câmera diretamente no USB. Então, assim, a gente tem essa placa, né, a plaquinha de captura de imagem, e a gente teria uma outra opção também que existe no mercado. Poxa, a minha igreja está com caixa, a gente quer gastar, a gente quer fazer um negócio profissional. A opção seria a placa de corte, né, que aí o pessoal de Vila Medeiros está usando. Só que aí a gente está falando do investimento, antes da pandemia era um investimento de R$ 2.500. Hoje essa placa de corte está custando aí em torno de 3, 4, 5, dependendo da placa que você está usando. E aí tem aí, isso daí valores iniciais. E aí tem aí para o infinito e além aí de valores. Então, essa placa de corte, você já consegue ligar, se eu não me engano, no mínimo são 4 câmeras. Então, você consegue ligar todas via HDMI nessa placa e você faz o corte das imagens nessa própria placa. Você não faz no OBS, que nem a gente está fazendo aqui agora. O OBS só fica uma transmissão, né? Só fica sendo o veículo. Essa placa de corte a gente usa justamente para fazer os cortes das câmeras. Que nem o João comentou, não adianta nada a gente ter um equipamento top, uma coisa muito boa, e a nossa internet ser ruim, ou o nosso equipamento ser um equipamento meia boca. Por quê? A questão da internet, que é o principal, também não adianta você ter um computador show de bola, uma memória top, todo 100%, se a sua internet ser uma internet ruim. Porque o que conta para a gente fazer a transmissão é o nosso upload, né? Se você tem uma taxa baixa, ele vai comprimir a sua imagem para caber dentro dessa banda que você está tendo de transmissão. Então, a qualidade, você pode ter a melhor câmera, melhor equipamento. Se você tem uma internet ruim, uma internet fraca, ela vai comprimir isso, né, essa imagem, esse áudio, para caber dentro desse fusquinho aí da sua internet. Então, essa questão da internet aí
é o carro, é o principal aí para dar certo o negócio. Que nem hoje, por exemplo, mesmo aqui em Curuçá, a nossa internet estava instável, a gente está usando via Wi-Fi do celular do Gil, né, para conseguir fazer a transmissão. E você vê que está dando super certo, mas a gente também está usando, não tem muita, a gente está se mexendo aqui um pouquinho, não está travando, pelo menos aqui para a gente não está travando muito. Mas então só algumas opções aí na parte de captura de imagem. Então aí só pegando, né, tem a placa de imagem, a placa de captura e a placa de corte aí, que são coisas totalmente diferentes aí para a parte de transmissão. A placa de corte eu vou ficar devendo para vocês, que a gente não tem. Essa daí a gente não pôde gastar esses 3, 4, 5 mil reais. Certo? Tem alguma coisa aí, Gil? A placa de corte é que depois a gente coloca nos comentários uma foto dela, até a do... Quem que perguntou? Alexander, a gente não entendeu muito bem a sua pergunta. O software da webcam? Qual que é o que a gente está usando? A gente vai disponibilizar o driver, que é um driver, na verdade. A gente vai colocar o link depois nos comentários aí para vocês poderem baixar. Depois a gente coloca toda a questão dos links aí para a galera ter acesso. A Soninha está perguntando. Nossa maior dificuldade é com relação à conexão do som no OBS. Júnior, como seria para a mesa sem saída USB? Caso de São Miguel. Soninha, desculpa, eu não te respondi, mas vamos lá. O caso de São Miguel, da mesa de vocês, é uma mesa muito boa, só que ela não tem esse recurso da saída. A melhor coisa, no caso de vocês, seria você estar usando a saída auxiliar. Por exemplo, essa daqui que a gente está usando esse cabo azul. Aqui a gente tem 4 saídas auxiliares, né? Vocês teriam que usar uma delas para jogar diretamente no notebook que está fazendo a transmissão. E vocês fazerem a regulagem diretamente aqui nos auxiliares. E sempre lembrando do geral do auxiliar aí também, de não passar de 20%, 30% aí para não poder climpar a saída do áudio. A melhor opção, para quem não tem a mesa, né, com saída USB, seria essa. A outra opção seria usar o fone de ouvido, né, que nem a gente chegou a comentar. Só que a questão do fone de ouvido é ruim porque a gente não consegue ter controle de cada voz, controle de cada instrumento aí para fazer a transmissão. Então a melhor coisa aí para quem não tem ela seria fazer essa saída ou comprar a placa de áudio. Aí jogaria já do PA para pegar uma saída estéreo e jogar da placa de áudio para o nosso notebook. E aí só usaria as saídas auxiliares para ter retorno de palco. Então teria essas duas vertentes aí, essas duas opções para tá usando, ou auxiliar, ou jogar o PA para uma saída, para uma mesa de uma placa de áudio, que aí custaria aí 200, 300, aí também o valor inicial, o valor final aí depende do quanto a igreja está disposta a bancar. Mas seriam essas duas opções. Aí tem mais uma pergunta do Alexander, referente, você chegou a ver se tem mais algum outro driver de alguma outra marca de câmera, que ele está perguntando da Nikon. Da Nikon, eu sinceramente não consegui ver nada deles. Até seria interessante a gente até dar uma pesquisada depois, até no mesmo lugar onde eu achei esse driver. Na verdade, não fui eu, foi a Gabi aqui da nossa igreja aqui de Curuçá, que também ela tá ajudando aí nos bastidores. Mas
Também é nesse site, desse momento de pandemia, né, que eles colocaram, porque esse tipo de câmera realmente não é para essa questão de transmissão, né, para fazer esse tipo de trabalho. Né, esse tipo de câmera realmente é para fazer a parte de imagem, só de foto, né, e gravação, e não transmissão. Então, por isso que nesse momento de pandemia eles estão abriram esse driver aí para a gente, com certeza as outras marcas foram atrás. Acho que agora é legal também a gente falar um pouquinho das problemáticas que podem ocorrer durante a transmissão online, né? Que a gente já tem algumas situações, já foi vividas aqui na transmissão de Curuçá, A na primeira que transmissão a do gente Jardim tem das aqui Oliveiras, essas coisas que eu acho foi que é que acabou a interessante. bateria. E aqui também, né? Acabou a bateria da câmera. Mas lá. assim, as questões, pelo menos a parte de áudio, que a gente passou aqui muito, né, até descobrir a parte de sair do USB e estudar isso daí, a gente sofreu muito com a parte de áudio, né, aqui na nossa igreja. Você pode deixar a mesa totalmente regulada para o que você fez no culto de sábado. Quando chegar o sábado que vem, você vai chegar aqui, vai passar o som e você vai falar, meu, tá horrível. Então, a dificuldade aí maior, depois que você já acerta, né, a questão da saída, qual é a melhor saída, porque até você achar, recomendo aí para vocês, quem não tem a saída USB direto da mesa, vocês fazerem essas lives sem ninguém estar assistindo, faz lá um canal, pega um canal do Facebook que não tem um novo, cria, não sei, mas faz essa live, faz os testes, porque é teste atrás de teste para fazer dar certo. Então, nessa daí, a parte de áudio, para quem não tem essa saída USB, é teste atrás de teste. E chegando no dia do sábado, chega aquelas 2 horas, 1h30 mais cedo, para refazer aquele teste que você deixou já preparado para fazer dar certo. Que também é o que pega a gente de surpresa aí, essa questão do dia a dia, de falar assim, nossa, fiz ontem, estava uma beleza, agora cheguei hoje e está horrível. E aqui em Curuçá, o que a gente teve muito problema também foi com a internet. Já teve dia aí da internet não funcionar, já teve dia a gente tentar conectar o Wi-Fi do celular no notebook e também não funcionar. Aí já a parte de internet aí não tem muito o que a gente fazer, né? Mas a parte de câmera, de imagem, de áudio, a gente consegue ainda dar umas gambiarradas aí. Não é gambiarra, né? Adaptação técnica, né? Não conheço. A marca dela é essa? Como que é o nome dele, perdão? Murilo, eu não conheço essa câmera Zoom Q2N. Então eu vou ter que dar uma pesquisada aí, eu, o João, o Gil, para poder te falar aí dar uma posição. Uma questão, geralmente, aí vai para adaptação técnica, que não é gambiarra. Geralmente essas câmeras, elas têm um software próprio delas, né, que também você pode estar jogando para o OBS. O OBS reconhece, só que assim, ela fica uma imagem meio travada, fica um negócio meio robotizado. Né? Então, assim, se é na hora da mensagem, que não tem muito movimento, está ali o pastor paradinho pregando, então é uma coisa que dá certo. Agora é na parte da mensagem, que o pessoal está pulando, o pessoal está tocando, tem movimento, né, de corpo, então já fica aquele negócio meio robotizado. Né? Dá para fazer o teste aí, se você quiser fazer o teste, tiver esse software da própria câmera instalado na sua máquina, faz o teste com o OBS que dá certo, muito provavelmente dá certo. Só que vai ter esse problema aí de imagem, né? de locomoção, aí, de travamento das pessoas, da imagem. Mais alguma?
Uma outra coisa também, aproveitar. Tem mais uma pergunta aqui do Leandro Cateve, só para fazer um resumo, né, de novo aqui, referente à câmera Canon, né, para utilizar. Da Canon. O seguinte, como é o nome dele, perdão? Leandro. Leandro, a Canon foi muito gente fina, muito bacana com todo mundo. E eles lançaram um driver para você baixar no seu computador, para você conseguir fazer a transmissão por ela. Então, assim, você vai precisar baixar esse driver, que a gente vai colocar o link aí depois nos comentários, ou a gente disponibiliza de alguma forma, depois a gente vai ver, né, Gil? E aí você baixa isso daí na sua máquina, e aí a sua Canon começa a ficar, vira, entre aspas, aí, uma webcam, né, para fazer essa transmissão aí 100% via nossa Canon, e ela não fica travando. Porque, que nem eu falei, você consegue usar ela de outra forma, porém, ela fica travando, tem aqueles lag de imagem, né, aquele negócio meio robotizado. Então, você usando esse drive, você corta totalmente isso. A outra opção seria você usar a Canon com cabo HDMI jogando na placa de vídeo. Na placa de vídeo não, na placa de captura de imagem. Né, que aí seriam essas duas opções. Da câmera para captura e da captura para o notebook. A Canon lançou o aplicativo, esse driver, né, que não é um software, é um driver. Já faz a conversão direta. Então você corta isso daqui, você liga já direto no nosso USB. A gente não vai conseguir fazer a demonstração porque está sem bateria. Tá, mas qualquer coisa você chama a gente aí, é Leandro, né? Leandro. Aí tem mais uma pergunta do Alexander, por exemplo, se ele tiver duas Canons simultâneas, ele consegue utilizar as duas no Note? Consegue sim. O mesmo driver? Consegue. O driver ele vai usar para... aí como nem o João explicou no comecinho da live dele, do ensinamento dele aqui, da transmissão do OBS, você vai criar duas câmeras, né, ali, duas cenas, e aí depois você vai ficar convergindo entre elas. Tipo assim, a Gabriela que falou que não conseguiu, né? Só conseguiu fazer uma por vez por causa do reconhecimento. Mas está usando o driver? A Gabriela Amorim, ela falou que ela respondendo lá, né? Não, ele não reconhece, ele reconhece um por vez, só o driver. O driver reconhece um por vez? Porque a gente não tem duas câmeras para fazer o teste, né? Mas depois a gente pode fazer esse teste. Ela no Oliveira vocês têm duas, né? Tem que ver se ela abriu duas cenas, tem que ver todo o passo a passo, mas pelo que ela tá falando... É a Gabriela? Gabriela Amorim. Amorim. Se ela tá falando é porque ela sabe. Testou, ela né? que é a Gabi que ajuda a gente aqui na parte de Curuçá, ela manja. Aqui o Leandro também está perguntando que procurou a placa da Avermédia na internet, mas não tem nada disponível. Teria mais alguma placa para indicar? Placa de captura? Tem. Tem várias outras. Tem a da Blackmagic. Não, porque isso depois a gente faz uma lista e já repassa para o pessoal. É que essa aqui, o custo dela é bem mais acessível, entendeu? E funciona bem. Mas as outras, por exemplo, essa aqui, o valor das outras você compra duas dessa. Então, eu acho mais viável tem uma essa. Que eu vou dar uma pesquisada aqui que eu vou tentar lembrar o nome dela. Mas ela parece um pendrive. Ela tem uma que custa até mais barato, até tipo 200, 300 reais. Só que ela não é das melhores, né? E tem uma outra também que parece esse pendrive, é Gato alguma coisa o nome da marca. Que ela também é 900, R$1.000 essa plaquinha. A Soninha postou aqui, né? É o Gato. Obrigado, Soninha. Que custa aí tem diversos, né? Tem essa daí que é pequenininho, que parece um pendrive, que aí você espeta na máquina, já espeta o cabo HDMI, e aí também custa essa em torno aí de 900 a R$1.000. Isso que eu tinha visto antes da pandemia, né? Agora, como a demanda aumentou,
O preço, com certeza, o pessoal tá dando uma sugada aí. Deixa. Acho que para aquelas igrejas que estão tentando iniciar esse trabalho de live, acho que o mais acessível no momento, dependendo das condições financeiras, seria o próprio celular e uma webcam da Logitech. Que você não precisa de placa de captura, você não precisa de placa de vídeo, você só precisa do programa, do OBS, para fazer o stream. E sair com a entrada de áudio da mesa, ligando direto nele. É uma forma fácil de fazer, acessível e não sai muito caro. E fica com qualidade boa, dependendo da webcam e do celular. Que nem o João comentou, né? A gente está usando essa daqui, ela tem... A gente está filmando por aqui, né? Eu vou tirar ela daqui. Você tira, João, por favor. Marcando as 11? Ó, essa daqui é uma long... Como que é o nome dessa daqui? A Longitech, né? Ela tem 900 e... Acho que é 900... Não, essa daqui é 700. Ó, essa daqui é 720p, né? Que é a parte de resolução dela. Depois vai para, se não me engano, 980. Vou mostrar a imagem. Vou cortar para ela. Aqui, ó. Ó o bonitão do Gil. Então, essa daqui é a imagem dela, que é de 720, né? Aí depois tem uma de 980, se não me engano, e depois uma de 1100 ou 1200. E depois já vai para Full, né? Já vai para a imagem Full HD. Então, você vê que é uma câmera... A USB, o bom dela... A USB não, a webcam mesmo original, o bom dela é que ela não trava, né? Apesar da imagem dela ser uma imagem ruim, né, entre aspas, não é uma imagem tão boa, né? Estou fazendo a movimentação da câmera e você pode ver que ela não trava, né, os movimentos, porque ela já está fazendo a conversão da imagem própria para conversar com o notebook, né? Então por isso que ela não tem essa questão do travamento aí de imagem. A gente vai trocar a câmera aqui. Nosso amigo João. Mais uma pergunta do Alexander. Eu consigo utilizar 2 celulares para fazer 2 câmeras, cada um utilizando o IP webcam? Nesse caso, eu não fiz o teste, mas eu acredito eu que sim, porque dependendo do celular, ele disponibiliza um software. E então, eu acho que dá sim, porque a gente foi instalar agora o software aqui no programa. Ele me deu um software mais avançado, porque o celular que a gente estava utilizando, ele gravava em Full HD. Então, ele me deu um software mais avançado. Agora, quando eu fui instalar pelo um outro celular, ele me deu um outro tipo de software, que é um pouco mais compatível com aquele celular. Então, eu acredito que dê sim, para você colocar 2 celulares dentro do OBS, simultâneo, como se fosse 2 webcams. Agora não tem mais nenhuma, só... Vamos ver. Não, aqui não veio mais nenhuma pergunta, mas só aquela observação da Soninha que teve um pessoal que entrou a partir das 11 horas, né? Mas a gente vai deixar essa live depois disponível. Mas se tiverem mais alguma pergunta recente, que a gente tenta dar uma resposta respondida para vocês agora. Eu acho que aqui, pelo menos olhando aqui, eu não peguei nenhuma pergunta aqui. O que eu tenho aqui, que o pessoal me perguntou, até um pessoal de outras igrejas, questão de outras mesas de som, né? A Yamaha tem diversas mesas de som. Vieram me perguntar de uma mesa de som não sei se alguma das nossas igrejas tem ela, mas é a Yamaha UV alguma coisa, mas é uma mesa de som daquelas
profissa mesmo da Yamaha, assim, que precisa de aplicativo, precisa de software, aí a regulagem dela é muito mais complicada para fazer a comunicação. Se alguém tiver esse tipo de mesa, chama a gente no particular, que a gente tenta conversar aí depois, que já é mesa de som digital, né? Então é outra pegada aí que também, mas dá para fazer essa conversão tranquilamente também. Acho que tem uma pergunta aqui do César, que é sobre a plataforma de streaming. Você vai falar um pouquinho mais também dessa parte aí. Acho que você falou um pouquinho no comecinho, mas era bom fazer mais um resumo. Por exemplo, do início. Vai começar a transmissão. Quais os passos para a gente fazer a preparação da transmissão? Eu vou desconectar uma câmera aqui da Logitech e eu vou fazer um passo a passo só para vocês verem como que funciona. Você filma aqui, por favor? Tem uma pergunta da GoPro. Será que também a GoPro também pode ser utilizada para fazer comunicação com o OBS? Eu já vi igreja usando a GoPro. O único problema ou solução da GoPro é a lente dela, que é aquela lente olho de peixe, né? Que ela capta os 360 graus, então você não tem muita questão aí de fazer corte de imagem, de fazer o tratamento da imagem. Mas ela é uma opção, sim, a GoPro. Tá. O Alexander só pediu para dar uma repetida, depois falar um pouquinho da mesa, da questão do USB na mesa. Para a gente mostrar novamente a parte dessa mesa que tem USB. Tá. É Alexandre? Alexander. Alexandre, se puder falar qual mesa que você tem aí na sua igreja, aí talvez eu possa falar um pouco mais dedicado a ela. Mas enquanto o João está preparando ali, você já finalizou, João? Isso aqui. Tá, então... A gente faz essa parte agora. A gente vai fazer a parte do passo a passo do streaming, né, usando o OBS. Depois a gente retorna e vê essa parte do USB, que também tem mais uma pergunta do Leandro, que lá eles usam a mesa digital da Behringer. Aí ele quer saber qual é a melhor via para fazer a captura do áudio. Se é via cabo, via USB. Se é a mesma questão, aí a gente já tira essa dúvida também. Sim. Aqui no programa OBS que a gente está usando, é um programa não é pago. Gratuito. Gratuito e muito bom. Aqui você abre o OBS como se não tivesse nada. Eu não vou tirar essa cena que vocês estão vendo, que é essa imagem aqui, que é da câmera do celular. Eu vou fazer uma cena nova só para vocês verem quando eu ligar a webcam. Vocês vêm aqui adicionar uma cena. Aí vocês criam a cena aqui, aí vocês escrevem o que vocês querem escrever. Eu vou pôr aqui câmera 2, por exemplo. Já cliquei a cena, tá vendo? Ele já me disponibilizou a cena lá, mas aí na cena eu tenho que adicionar as fontes que eu quero jogar nela. Então, por exemplo, eu venho aqui, adicionar fontes no quadrinho do lado, no maisinho. Aí aqui tem várias opções. Se eu quero jogar imagem, se eu quero jogar texto, o que eu quero jogar nessa fonte. Aí nessa fonte eu quero, por exemplo, jogar um dispositivo de vídeo. Então eu venho aqui, adiciono o dispositivo de vídeo. Aí aqui, sucessivamente, você vai colocar o nome da sua câmera. Ou o que você quer colocar aqui. Eu vou deixar esse dispositivo de captura 2 mesmo. E dou OK. A partir do momento que eu dei OK, ele vai me mostrar essa tela aqui, essa propriedade de dispositivo de captura. Aí você tem que selecionar aqui, um pouquinho aqui. Você tem que selecionar aqui qual dispositivo de captura você quer mandar para sua cena 2. Então, nesse caso aqui, ó, a gente está usando a webcam, certo? Então, vamos clicar aqui, ó, webcam. Webcam, olha lá, essa aqui é a minha webcam do meu notebook, certo? Mas aí, eu tenho a possibilidade também de usar essa outra webcam aqui, ó. Opa, cliquei no errado. Pera aí, só um minutinho pro lado, por favor. Não é esse. Só um momento, por favor.
Cadê? Aqui. Eu acho que é esse. Isso, é esse. Viu? A partir do momento que eu já coloquei, ele já foi pra cá. Aí você tem que enquadrar a imagem aqui na sua prévia. Aí você vem aqui e vai crescendo essa imagem até você enquadrar ela aqui. Ela vai ficar um pouco distorcida para você não deixar esse espaço preto do lado. Aí enquadrei a imagem. Aí o Ju tá ali mexendo na câmera, ó. Podem ver, ó. Ela tá focada ali na mesa de som. Aí eu vou pôr a prévia dela lá agora. A câmera tinha escapado. Aí vamos continuar aqui. Aí você adicionou a fonte de imagem na câmera 2, certo? Mas aí você tem que adicionar o que também? Para aquelas mesas, como o Júnior explicou, da via USB, você tem que adicionar também a fonte do seu áudio. Porque, por exemplo, se eu mudar aqui, ó, se eu mudar de cena para cena da câmera lá da webcam, vocês não vão me ouvir. Não vão me ouvir, não vão sair áudio nenhum. Vão sair áudio nenhum, porque não, na cena, na fonte dela, não tem propriedade nenhuma de áudio. Mas aí eu vou adicionar aqui, ó, a mesma coisa. Eu vou aqui, ó. Aqui tá no celular, eu vou na cena 2, que é da câmera 2, certo? Eu vou aqui. Até, João, também, aproveitando essa parte de áudio, tem que ficar muito esperto com o microfone do notebook. Que às vezes o notebook não silencia o microfone dele automático, quando você coloca outra mesa de som, né, quando você coloca uma outra origem de som, né? Então às vezes ele não, na verdade ele não faz automático isso daí, né? Então fica um negócio meio estranho ou fica com eco, que nem eu já vi acontecendo também, que ele faz a captura da mesa e também do externo aí do notebook, do microfone dele, né? Isso é verdade. Aí, em relação a isso que o Júnior falou, às vezes ele aparece até aqui no próprio programa. Aí você tem que vir aqui e fechar ele, ó. Fechar, aí ele não vem mais para cá. Não vem mais para cá e você consegue fazer usando só um áudio. Voltando aqui no áudio para a gente capturar ele para essa cena, você vem aqui, aí você vem aqui, ó, captura de áudio, captura de entrada de áudio. Você clica em cima. Aqui ele já está me mostrando os áudios que tem disponível. Ó, eu vou aqui, ó. Como a gente está usando a via USB da Yamaha, MGXU, é esse cara aqui, ó. Aí eu clico em cima dele aqui, cliquei aqui, dou OK. A partir do momento que eu dei OK, olha aqui, ó, ele já começou a mandar o áudio para cá, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele já começou a entrar aqui o áudio, ó, som. Entendeu? Ele já começou a entrar o áudio aqui. Aí você pode mudar a cena para aquela câmera que ele vai funcionar tranquilamente. Vou mudar a cena que vocês vão me ouvir lá. Vou mudar a cena, ela está lá na mesa de som. Aí, ó, mudei a cena, pode ver, vocês estão me ouvindo, estão saindo aí, tá tranquilo, entendeu? Esse é o passo a passo de você adicionar uma câmera e adicionar o áudio via USB para o programa OBS. Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Vamos recapitular aqui a parte do nosso USB. Até nesse tempo, eu dei uma pesquisada lá na mesa de vocês, né, que foram duas pessoas que mandaram a mesa. Que foi o Leandro e o Alexander. Uma X18 nessa mesa, na verdade, uma delas é um console, né, na verdade, não é nem mais uma mesa de som, é uma mesa muito, muito boa mesmo. A melhor coisa, você tem uma mesa top. A melhor coisa por ela vai ser a questão da saída USB dela, né?
eu nunca trabalhei com esse tipo de mesa, com esse tipo de console. Então, eu posso dar uma pesquisada com vocês depois para fazer isso daí ao certo. Mas é uma mesa muito boa. Geralmente, aí a gente já está falando de Matrix, né, da mesa de som. Então, já seria um outro esquema aí para você fazer essa transmissão. Talvez um pouco mais complexa do que simplesmente plugar um cabo USB e ligar direto no computador, porque você vai ter que fazer uma configuração no próprio console, na própria mesa de som, antes de você poder fazer isso, né? Porque aí você precisaria talvez de um aplicativo, né, de um software na sua máquina, porque aí você faz toda a regulagem do software e desse software você passa para o OBS, né? Então, muito provavelmente seria essa sequência, né? Um cabo USB para a máquina, uma configuração da mesa, um software na mesa de som, um software no notebook e desse software comunicando com o USB, com o OBS, para fazer a transmissão. Mas poxa, a gente não tem tempo, eu quero fazer o culto de hoje à noite, de domingo, para fazer desse formato. A saída auxiliar é a melhor forma aí para a gente estar fazendo, que a gente colocou. Utiliza a saída auxiliar da mesa, coloca aí o geral da saída a 20%, 30%, controla a clipagem desse sinal e você consegue controlar canal por canal aí separadamente o que vai sair na mesa, o que vai sair na live. Lembrando que é muito bom, antes de você colocar, né, para valer, fazer uma live teste, né, num canal obscuro aí para você ver como que vai estar saindo o som. Mas uma opção aí que seria rápida e fácil, somente com cabo, geralmente, né, um cabo P10, P2, que a P2 é por causa da entrada do notebook, né, geralmente. Então, nessa daí você já teria para fazer a live daqui a pouco, sem muito o que pensar. Joia? Aí nessa daí a gente já mata 2 perguntas aí, que foi Alexandro e... Do Leandro. Eu acho que então a melhor opção mesmo é usar o USB, que faz toda a comunicação que de assim, áudio, né? A mesa desse pessoal é uma mesa Digital, uma mesa muito boa. Então pode ser que essa parte do auxiliar para eles é um paliativo, mas que é uma mesa que ele pode utilizar esse recurso aí do USB com excelência, né? Então tudo isso daqui que a gente vê na nossa mesa de som aqui palpável, né? Só que a dele é digital, que ele vai ter que ter esse software para fazer essa regulagem aqui, para poder fazer na mesa, para poder fazer na live, né? Então é até legal que você consegue controlar diretamente no seu computador. Você não precisa ter uma pessoa aqui na mesa e outra pessoa no notebook. Então é um negócio chique. Outra pergunta foi mesmo referente a transmissão de transmitir letras, aquelas legendas, né, dentro do programa, né? Que o Alexander perguntou, mas a Gabriela Morim respondeu aqui, né, que ela usa também o Olyrix, né, que é o mesmo também que a pergunta que o Leandro fez, perguntou se é a melhor opção para passar as letras e a Bíblia, né? Nessa parte eu não tenho tanta... Nessa parte da mídia, né, a gente vai dar uma consultada depois aí com a Gabriela Morim, que ela que está fazendo aqui também nas transmissões de Curuçá, né, faz por esse aplicativo, né? Que eu sei que dá para a gente colocar, que nem a gente está fazendo com a própria câmera, né, com essa câmera do celular, de um outro notebook, na mesma linha Wi-Fi, e eles se comunicarem para passar a letra de um notebook para passar no notebook que está fazendo a transmissão. Então, existe também essa possibilidade. Como? Não sei. Mas a gente vai pesquisar e pode dar um retorno depois, né? Porque eu acho que também tem o OBS, tem essa parte, né? Que você cria uma cena específica para você transmitir essa letra, né? Exato. Fica a marca d'água lá, fica tudo bem isso daí mesmo. Vamos ver. Mas eu acho que é esse, né? Só se for fazer agora um resumão aí. Mas eu acho que a gente tinha de questões e de tentar mostrar um pouco do que a gente utiliza aqui, que a gente está fazendo o básico, né? Porque a gente viu que a necessidade das nossas igrejas locais, a forma mais prática de trazer essa informação. Mas depois a gente vai ficar disponível, tanto no Face ou no WhatsApp, alguém que se quiser tirar alguma dúvida específica, eu passo para o Júnior e para o João,
A gente disponibiliza o nosso WhatsApp e a gente vai tentar ajudar de alguma forma, que a gente vai conseguir estudar, por exemplo, as mesas Behringer, a gente consegue estudar um pouco mais sobre as câmeras, os softwares e tentar trazer uma solução junto à necessidade de cada um. É que nem o nosso lema, né, dessa nossa gestão é justamente a gente comentar que não somos concorrentes, né? As nossas igrejas aí, as nossas adventistas, nós não somos concorrentes uns dos outros, né? Nós somos parceiros, todo mundo da mesma casa, todo mundo louvando ao mesmo Deus, né? Então a gente tem que ter sempre essa visão aí de realmente não somos inimigos, não estamos aqui para competir, a minha live ser melhor que a sua, ser melhor que a sua. Nosso objetivo é encher o reino dos céus, né? O nosso objetivo é propagar a palavra de Deus. E agora o nosso meio que a gente tem é a internet, porque nossas igrejas infelizmente está fechada, motivo de saúde, todo mundo está participando aí, todo mundo sabe o que está acontecendo, né? Não precisa a gente ficar aqui batendo nessa tecla, mas realmente o intuito é a gente estar aqui para ajudar e colocar mesmo aqui a nossa vida, a nossa disposição aqui para ajudar vocês. Então, também para questão de Curuçá, eu falo como vivência, eu não dava tanta importância para a parte de transmissão. Eu era uma pessoa que falava assim, para que transmitir o culto, besteira? E a gente teve que correr do zero aqui quase, para poder fazer uma coisa de qualidade, porque é para Deus, né, o que a gente está fazendo. A gente está fazendo para o irmão, para a mãe, para o pai, achar bonito, ver quem aqui, nossa, ó, meu filho está tocando lá na igreja, ó, meu filho está cantando lá na igreja, assiste lá a live. Não é para isso, a nossa live é realmente para adorar e engrandecer o nome de Deus e propagar a salvação, né? Que as pessoas agora estão no momento que realmente estão precisando dessa palavra de aconchego, essa palavra de carinho, essa palavra de esperança, né? Uhum. Só aproveitar que tem mais uma perguntinha aqui do Léo. E Léo, referente ao celular. Aqui o celular a gente está usando via Wi-Fi, né, João? Isso, o celular a gente está usando via Wi-Fi. A gente baixou o software dele no notebook e no próprio celular. Aí o notebook e o celular fazem essa comunicação via Wi-Fi. E quando você abrir o OBS e for querer adicionar uma câmera lá, nas fontes como eu ensinei, ele já vai estar lá já, o programa, já vai estar o webcam, falando com o celular na webcam, e você já consegue fazer essa conversão já direto para o OBS. Aquilo que eu falei, detalhe, vai depender da sua comunicação de Wi-Fi e do seu celular, da câmera do seu celular, para ver se é boa ou não. Por quê? Porque, no caso, eu fiz no meu celular. No meu celular, ele ficou travando muito. Depende também de como o seu celular vai estar carregado. Se o celular estiver totalmente livre, uma qualidade de Wi-Fi boa, ele vai funcionar perfeitamente. Essa câmera que vocês estão vendo, que a gente está falando, é totalmente do celular via Wi-Fi. A gente está falando, qualidade boa, tá tranquilo, entendeu? E ainda o Wi-Fi tá no celular do Gil, que a gente está... o 4G. O 4G do celular do Gil. Então, o celular está conectado no Wi-Fi do notebook também. E o notebook também na mesma linha do Wi-Fi. Então, a gente pode ver aí que, poxa, o custo disso daqui é só com a internet. Só com a internet. Só com a internet que a gente está conseguindo fazer essa transmissão aí com que a gente chama aí numa câmera dinâmica, né? Que está a nossa... que ela pode ser utilizada para fazer as tomadas, faz os cortes, ver, por exemplo, que quando está um culto, mesmo um evento, teria um público, você faz a reação do público e deixa uma câmera fixa para pegar o principal, né? Então a gente consegue fazer essa alocação, esse jogo de câmeras, né? Então é uma opção. E tudo questão de custo. Que nem até o pessoal tem brincado, zoado muito comigo. Mas a gente tem ali o nosso aquário da nossa bateria. A gente fazendo os testes, né? Eu falando, poxa, eu não tenho 4, 5 mil reais para gastar com um aquário de bateria para poder isolar os microfones e fazer um negócio legal. Poxa, mas a gente tem os tatames lá embaixo, que a gente ia começar a aula de proteção aqui na igreja, proteção... esqueci o nome da luta, mas o pastor Jonírio faz, né? E ele ia passar para a gente, falou assim, poxa, vamos fazer um teste?
E deu certo. Então tá ali, fica ali o baterista escondidinho, não é transparente. Então é um paliativo que deu certo. Então, a gente não é flamenguista, irmãos. Eu sou. Desculpa. Mas tudo bem. Meu time não tá muito bom não, deixa pra lá. Mas é um paliativo que deu super certo. A gente está usando lá 4 microfones, do comum mesmo, desses microfones de cápsula normal. Não é o melhor, né, mas dá super certo. Também não é não recomendável. Falar assim, poxa, se eu colocar esse microfone lá, ele vai estragar, ele vai deslocar a cápsula, ele vai isso. Não tem muito isso daí não. Né? Então, o legal é saber microfonar também a bateria, assistir alguns vídeos aí, que esse daí é uma parte muito importante aí. Ou falar assim, não, eu não vou fazer a bateria, eu vou fazer só com carrom. Também é uma opção muito bacana, né? Fazer um acústico com carrom, violão. Né? São as formas. Mas aí a questão, assim, a gente regulando a parte técnica, que são o áudio, o vídeo, parte de Wi-Fi, tudo estando organizadinho, depois é só você trabalhar a questão do roteiro. Roteiro do culto, se é um culto especial, um culto para jovens, o culto, nosso culto oficial. Tendo o roteirinho, você consegue fazer toda a transmissão. E outra coisa, lembrando, né, que nessa fase nossa de transmissões, o nosso esforço é bem maior. Porque tem, por exemplo, nós, para fazer uma transmissão, por exemplo, de pôr do sol, que eu vou lá na igreja de Suzano. A gente chega 3 horas da tarde para fazer o ensaio prévio. Eu tenho o nosso amigo lá, o Juninho Salles, que faz toda a parte técnica. Ele passa tudo, faz todos os testes, então a gente chega praticamente 3 horas antes, 2 horas e meia antes do evento. O João, quando a gente faz a transmissão no Oliveira no sábado de manhã, a gente também tenta chegar lá no máximo às 9 horas, para começar às 10h30. 1h30, mas o João já chega às 8 para fazer a parte técnica. Então, assim, mesmo assim, podem acontecer algumas coisas, podem acontecer algumas situaçõezinhas que atrapalham, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte, a gente está tentar buscar o melhor. E assim, essa parte que a gente fez hoje, a gente dedicou, a gente sabe que no YouTube a gente tem muitos vídeos, tem muitos treinamentos, tem cursos, mas a gente, com o nosso bate-papo, com as nossas igrejas locais, a gente viu uma necessidade. Então a gente teve uma oportunidade de tentar também no mesmo momento que a gente está aprendendo, a gente vai tentar ensinar os demais. Mas a gente vai ficar disponível também para todos, a gente vai passar o nosso contato, WhatsApp, tudo certinho. Sigam a gente lá também no Instagram, siga a gente na página do Facebook. E a gente vai, com o tempo, a gente vai disponibilizar mais conteúdos. Se Deus permitir, a gente vai tentar trabalhar na união da nossa igreja. Que eu acho que a melhor forma que a gente está tendo nesse momento é de se abraçar, né? Não abraçando, mas a gente vai se conectar, né? Eu acho que é uma melhor... a gente tem que aproveitar esse momento e capacitar as nossas igrejas, né? Capacitar o nosso povo. E também aqueles que, igual o Juninho teve contatos de outras igrejas, a gente está aí também para todos aqueles que têm a sua dificuldade, seu interesse. Então, nós estamos abertos a tentar ajudar todos. Com certeza. E já indo para o final já? Como que... Acho que sim, né? Agora, depois a gente vai deixar gravado aí, mas a gente vai fazer essa questão mesmo desse contato. Depois a gente vai passar direitinho o WhatsApp, pegar o contato de todo mundo e a gente vai tentar trabalhar, por exemplo, analisar as mesas de som de cada um e a gente tentar fazer dar o melhor apoio, né? Que nem a parte do software, né, do OBS, é tranquilo, entre aspas, né? Porque é uma coisa só para todo mundo, então dá para meio que deixar padrão, explicar uma situação ali e todo mundo ter mais ou menos a mesma situação. Agora a mesa de som, a parte de áudio já é uma coisa mais complicada, porque cada igreja tem a sua mesa, cada igreja tem o seu microfone, cada igreja tem... Então essa parte aí é um pouco mais chata de estar se trabalhando, então seria legal... para quem não conseguiu, para quem tem dúvida ainda, manda para a gente tenta conversar, tenta bater um papo, tem o Zoom, né, para a gente conversar, tem o WhatsApp.
Se fossem outras situações, com certeza a gente pegaria o carro e iria até a igreja de vocês para tentar ver alguma situação. Também não está descartado, mas a gente tenta primeiro pelo Zoom, tenta primeiro pelos outros aplicativos aí que a gente tem à disposição. E se for o caso, a gente tenta dar um pulinho aí. A não ser que não seja lá na Bahia, né? Que teve O pessoal, meus amigos da Bahia, eu agradeço aí por terem entrado. O Leandro, o Murilo, Fábio. O pessoal tá participando também lá da Bahia. Não sei, terra natal. For para lá, se a igreja quiser pagar a passagem para lá, não pode ir para a praia. Eu tô devendo, né? Visita lá na Bahia faz tempo, muito tempo. Mas aí, joia. Aí, se quiser passar a nossa questão da promoção. Como eu falei dos nossos, para seguir a gente lá no Instagram, a gente está com uma promoção, né, sorteando uma Bíblia Louvor e Adoração. Sigam lá, curtam o post oficial, que sábado que vem, né, dia 30, nós iremos fazer uma live aqui. Nós vamos nos organizar para fazer uma live aqui no Pôr do Sol e a gente já vai fazer esse sorteio. Participem com a gente, que é uma forma da gente incentivar também, né, que é uma Bíblia de adoração e eu acho que é legal. Eu tenho 2 e é muito interessante essa Bíblia de Louvor e Adoração. Então, eu agradeço a todos por se disponibilizarem nesse tempinho hoje em casa para assistir a gente aqui. Estaremos disponíveis depois em gravado, né, tudo certinho, mas iremos depois entrar em contato, passando o nosso WhatsApp, tudo certinho para vocês. Certíssimo. E aí a gente coloca depois também os drivers, as questões dos links aí que a gente está usando para vocês poderem baixar também os aplicativos, baixar o que for preciso aí também para o pessoal. Joia? Joinha. Obrigado, Deus abençoe. Até a próxima.